Acompanhando pela internet, estão acompanhando online. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu me sinto muito feliz de ter sido convidado pelo Pedro para mediar essa conversa. É uma conversa aqui entre vascaínos e vascaínas sobre uma figura fundamental na história do Vasco, José Augusto Prestes. Quem vai fazer a palestra é o Leandro Fontes. Leandro Fontes é uma das vozes da atual geração de historiadores vascaínos mais importantes nesse momento que o Vasco sofre tanta coisa. Uma das coisas que o Vasco está sofrendo, né, Leandro, é a tentativa de reescrever a história, tirando o significado do que foi, por exemplo, a resposta histórica, tentando minimizar o que significava combater aquele famigerado artigo 65 que a MEIA tentou impor. E, quando você fala MEIA, você tem que dizer o nome de quem era a MEIA. Era o Guine, do Fluminense, era o Flamengo, era o Botafogo. E aí eles diziam assim, não, a MEIA era contra a profissionalização. Pagava. Aí você vai ver os artigos que a MEIA tentava colocar lá como imposição. Os artigos eram assim: é proibido jogar futebol, ser atleta, quem tiver trabalho braçal. É proibido, numa época como aquela, década de 20, em que quase 80% dos brasileiros eram analfabetos, é proibido quem não sabe jogar futebol, quem não saiba ler e escrever corretamente. É proibido qualquer um que desempenhe uma função subalterna. Ou seja, só faltou eles escreverem quem era proibido de jogar futebol, que era o perfil da maioria excluída da população brasileira. Era um perfil... tinha outros também. Tinha assim, não pode soldado, né? Não pode praça, só pode oficial. E o Vasco se insurgiu contra isso. E entre os comandantes vascaínos que se insurgiram, o papel fundamental de uma figura excepcional foi José Augusto Prestes. E eu tenho a alegria, a honra de ter aqui com a trineta de José Augusto Prestes, a Ana. A Ana vai dar uma palavra aqui antes do Leandro. A Ana vai falar aqui para a gente um pouquinho sobre José Augusto Prestes. Ana, você fique à vontade. Boa noite a todos. Tá dando para ouvir? Bem? Foi uma surpresa, na verdade, eu ter vindo aqui falar. Eu vim muito para escutar, porque eu acho que nesse lugar da resposta histórica eu ainda me sinto muito interessada e também quero cada vez mais poder, enfim, me empoderar também do discurso do meu trisavô. Há 2 anos atrás, meu pai faleceu e ele, de fato, foi uma pessoa, né, como bisneto do Prestes, ele foi uma pessoa que se dedicou de forma apaixonada por conta da história da família, por conta da paixão mesmo pelo que o bisavô fez. Ele se dedicava em estudar, em pesquisar, em ter acervo familiar em relação a quadros, documentos. Então, isso era muito o que ele representava, assim, até como pai para mim. E depois que ele faleceu, de repente, toda essa paixão do Vasco dele se transportou, né? Eu cresci sendo vascaína, mas a gente não frequentava tanto o futebol. De repente, essa paixão se transportou assim, para um lugar meu e do meu irmão, do tipo, a gente tem que saber fazer igual ele fazia antes, a gente tem que voltar a pesquisar, tem que voltar a se empoderar, tem que saber falar da história do nosso trisavô, porque, de fato, ela é muito importante. Então, a gente entender a história e poder contar é a gente também se empoderar do discurso que é necessário, que é presente hoje, que é a luta antirracista. Então, eu, como professora, como educadora em sala de aula, a gente poder cada vez mais passar a mensagem, né, que foi iniciada lá atrás. Ele foi um precursor, ele era um cara que estava à frente do tempo dele, mas hoje a gente poder contar para poder sempre lembrar da importância de poder mudar a história, dela se fazer presente e no futuro. Então, é isso. É muito porque eu admiro a história do meu trisavô, do meu pai também, mas me sinto hoje presente aqui como estudante, como aluna, para poder escutar um historiador e outros ainda, para eu poder também, como professora, continuar fazendo a minha parte como educadora. É isso. Obrigada.
Obrigado, Ana. Bom, pessoal, vamos tentar fazer a coisa mais dinâmica possível, né? Então, o Leandro, eu vou passar imediatamente para o Leandro a palavra, e o Leandro, depois da fala dele, a gente abre para perguntas, tanto aqui presenciais, quanto perguntas que o Pedro vai recolher ali online, caso existam. Então, imediatamente passar para o Leandro. Com 20 minutos, eu aviso? 10, 20. 10, 20, tá bom? Bom, gente, primeiro... Alô, estão ouvindo? Aí, está ouvindo? Está indo? Primeiro eu queria dar boa noite aqui a todas e todos que estão presentes aqui nesse debate, nesse evento. Agradecer aqui, né, a gestão, né, do Candinho, agradecer em nome do companheiro Pedro Strozenberg, né, toda a gestão do Candinho, que fez esse convite para a gente estar aqui estreando, né, esse circuito de debate sobre a história do Vasco, sobre a memória, sobre a tradição, e dizer que está aqui presente, né, com a trineta de José Augusto Prestes é uma grande honra para todos nós. Eu tive a oportunidade, o privilégio de ter entrevistado, né, o seu pai, né, o José Luiz Macedo Soares, né, fui lá na casa dele em Petrópolis, ele, de modo muito gentil, me atendeu, nós tivemos uma conversa que até hoje eu tenho gravado essa conversa, e foi muito rico, né, porque trouxe muita coisa que os vascaínos não tinham conhecimento sobre a biografia de José Augusto Prestes, que, infelizmente, é uma figura ainda pouco conhecida, né, não só entre os vascaínos, mas entre todos, que uma figura importantíssima, né, para o Brasil. Então, eu queria iniciar e fazendo essa discussão aqui nesse lugar, né, que é o Candinho, é justamente o local onde o Vasco foi fundado. E não tem como chegar em José Augusto Prestes sem a gente ter, né, de modo cronológico, colocar alguns pontos. Eu queria colocar 4 pontos para a gente chegar até a resposta histórica, que eu julgo que é muito importante para entender que a resposta histórica ela não foi um raio em céu sereno, se tratando de Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, esse é um elemento fundamental. E quando a gente fala desse lugar e fala de Cândido José de Araújo, nós estamos também falando sobre questões fundamentais que, naquela época, e também nos dias de hoje, são muito caras para a sociedade, porque a gente está falando de exclusão versus inclusão, e nós estamos falando, né, de socialização versus privilégio. Por que eu digo isso? Porque o Vasco ele foi fundado como um clube policlassista. O que quer dizer isso? Enquanto Flamengo, Botafogo, Fluminense eram clubes apenas da elite, o Vasco ele foi fundado aberto para outras classes sociais. Ou seja, os idealizadores do Vasco, eles de fato eram empregados do comércio. Os 4 idealizadores do Vasco, eles eram empregados do comércio, mas a ideia de fundar um clube náutico, aqui nessa região, um clube na saúde, ela se expandiu. Ela se expandiu
para aqueles e para aquelas que estavam no comércio, eram assalariados do comércio, mas também, né, para proprietários de comércio. Ou seja, então, o Vasco ele foi fundado com uma unidade importante. E nessa unidade, ela estava muito bem. Aqui está melhor? Vai para lá, vai para cá. Essa unidade, ela estava muito bem colocada entre que o Vasco era um clube aberto, socialmente, e tinha, né, uma questão fundamental, que era a relação entre brasileiros e portugueses. Então, o Vasco foi fundado com essa característica aqui nessa região. E não foi qualquer esse passo que foi dado pelos fundadores do Vasco, até porque o Vasco, já nos primórdios da sua fundação, sofreu 2 rupturas. Uma, inclusive, né, que foi fundado o Guanabara, o Clube de Regatas Guanabara, que levaram os barcos do Vasco, todos os equipamentos que tinham do Vasco naquela época, foram levados. E teve uma figura, naquele momento, que foi central para a reconstrução do Vasco. Essa figura se chamava Cândido José de Araújo. Então, o Candinho, quando a gente fala carinhosamente do Candinho, ele foi uma figura decisiva para a reconstrução do Vasco naquele momento. O Candinho ele foi o primeiro tesoureiro do Vasco. Ele era negro, ele era assalariado da Central do Brasil, de carreira, se aposentou na década de 30 e foi fundamental para a construção do Vasco, de um Vasco vencedor no Remo. O Candinho foi fundamental naquele momento, para um Vasco vencedor no Remo. Então, o Candinho ele foi tesoureiro, ele passa por vice-presidência no Vasco, até se tornar presidente e ser reeleito presidente. Então, quando a gente fala assim, olha, a discussão do negro no futebol, porque quem foi o primeiro clube que botou, porque foi o Bangu, que na verdade não foi o Bangu, o primeiro negro que jogou futebol no Brasil foi em 1904 na Ponte Preta, o Bangu foi em 1905 com Francisco Carregal. Só que o Vasco elegeu um presidente negro e reelegeu em 4 e 5. Então, isso é um orgulho muito significativo para nós vascaínos. E já naquele período, no período do Remo, né, para eu conseguir fazer uma ponte, né, para o nosso debate, naquele período, né, havia, dentro da Liga do Remo, uma perseguição aos remadores do Vasco. Havia uma perseguição, né? Ou seja, quem estava na frente da Liga, inclusive o protagonista naquele momento, era o Flamengo, e eles faziam uma perseguição a alguns remadores do Vasco que eram funcionários do comércio, assalariados do comércio, e que, para a Liga, não estavam adequados na sua condição profissional para o estatuto que a Liga permitia. Não estavam adequados. Ou seja, era aquela pessoa que era que trabalhava no balcão, era aquela pessoa que fazia serviços fora, carregando, era o cara que trabalhava na barbearia. Então, o Vasco, antes de 1923 e 24, já teve que enfrentar, né, quando o Vasco era apenas Remo, nos primórdios do Vasco, enfrentar, né, esse tipo de exclusão, que era justamente uma exclusão social. O Vasco ali já estava, para manter seus remadores, teve que se enfrentar com clubes náuticos da Zona Sul para manter seus remadores naquele período. Então, quando a gente fala de resposta histórica, a gente não está falando aqui, como eu já tinha dito anteriormente, em um raio em céu sereno. O Vasco já tinha essa característica do ponto de vista social, né, do ponto de vista também do que enfrentava, daquilo que ele
teve como estratégia para se construir, ou seja, a inclusão. O Vasco teve como estratégia a inclusão. E, com isso, o Vasco se tornou um clube poderoso no remo. Não é à toa que o Vasco só foi fundar o seu departamento de futebol em 1915. Porque tem uma explicação muito torta, e aqui está conosco o companheiro Alexandre Mesquita, que é um dos meu guru aí, um dos meus gurus aí na pesquisa do Vasco. Um abraço para o Mesquita. O Vasco ele entra para o futebol tardiamente, porque teve uma lógica. Porque dentro do Vasco havia associados que não queria que o Vasco perdesse a característica de ser o maior clube, o clube mais vencedor do remo. Tinha uma lógica relacionada a isso. Não foi porque o Vasco estava mais atrasado. Não era isso. É porque internamente no clube existia uma preocupação natural que o futebol acabasse tomando o lugar de protagonismo do remo. E por isso que o Vasco entra, né? E foi todo um processo que, quando a gente lê a história, é uma história que hoje falam, o Everton, que não se pode discutir política no clube, né? A história do Vasco é a luta política da sua fundação até hoje. E a história é muito extraordinária, porque já em 1911, existia, né, um presidente, foi Marcílio Telles, que defendeu o início do futebol. Né? Só que ele não conseguiu implementar, porque ele era minoria. A proposta de fundar o departamento de futebol em 11 era minoritária no Vasco. Só que em 15, essa luta política ela virou no quadro associativo do Vasco. E uma figura que foi determinante para que essa chave virasse foi justamente Raul Campos, que eu chamo de o altaneiro do futebol vascaíno. A figura mais importante, se a gente for discutir o futebol no Vasco, foi Raul Campos. E o Raul Campos ele entra no mandato tampão de novembro até janeiro, consegue aprovar na Assembleia Geral a fundação do Departamento de Futebol do Vasco, e depois ele entrega para Marcílio Telles a presidência. Olha que incrível, Raul Campos ele consegue aprovar numa luta política interna no Vasco de novembro de 15 e entrega a presidência em 16 para Marcílio Telles. Então, essa é uma história muito importante para a gente entender como foi o passo a passo real, né, da construção do futebol no Vasco. E qual foi a estratégia que o Vasco utilizou no futebol? Qual foi a estratégia? Vou beber um pouquinho de água aqui, gente. Gente, desculpa, eu estou um pouco gripado, eu não consigo curar essa gripe. Qual foi a estratégia? A estratégia foi justamente a que já era utilizada no remo. A estratégia da inclusão. Qual era a grande questão? Porque falava-se muito, né, que o Vasco adotou o amadorismo marrom. Era o que se falava. O Vasco, o português foi malandro, deu dinheiro para o negro para ele jogar. Né? Então, empregavam o jogador negro no estabelecimento comercial, na mercearia, na padaria, aí o negro ia treinar, né? E aí tinha um melhor condicionamento físico, e com isso virava os jogos no campeonato de 1923. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o Vasco implementou um novo modelo. O regime do campeonato era, entre aspas, amador. O regime do campeonato era amador, ou seja, não era considerado jogadores profissionais, ou seja, não podia pagar, mas isso já acontecia desde 1912.
Tem um livro que, infelizmente, é raríssimo e tal, eu consegui ler já mais ou menos 2 anos atrás, um ano atrás, do Floriano Peixoto, onde ele afirma, ele era um ex-jogador dessa época, e ele foi um dos protagonistas da luta pela profissionalização em 33. Ele escreve um livro denunciando o que era o futebol. E ele fala o seguinte, que já em 1912, o primeiro clube que deu dinheiro para pagar jogador foi o Botafogo. E o futebol, o departamento de futebol do Vasco, ele só inicia em 15, ele só é aprovado em 15, e o Vasco só tem time de futebol em 16. Então, essa coisa do amadorismo marrom é uma etiqueta que tentaram colocar no Vasco para diminuir o que foi o campeonato de 1923. Essa que é a grande verdade, porque o que o Vasco fez foi repetir, de fato, que havia jogadores onde a diretoria do Vasco, não só os portugueses, mas que pagava os jogadores e empregava seus jogadores nas casas comerciais, isso é um fato, mas foi muito mais do que isso. Porque o que o Vasco implementou ali foi um regime proto-profissional. Proto no sentido que vem antes. Proto no sentido que vem antes. Então, o que o Vasco fez ali foi um novo modelo, onde tinha alimentação, onde tinha preparo físico, onde tinha condição de que o jogador pobre ele pudesse ter a mesma condição que o jogador da elite, que não trabalhava. O jogador da elite não trabalhava, comia do bom e do melhor, e não trabalhava, para ele disputar o seguinte, vai ficar as condições iguais, e o que vai prevalecer é o talento. E o que o Mário Filho não escreve no Negro no Futebol Brasileiro, que ele fala muito do condicionamento físico dos jogadores do Vasco, mas não fala o seguinte, que os jogadores do Vasco eram talentosos, eram bons de bola. Então, os negros do Vasco eram bons de bola. Então, quando o Vasco vence 1923 de modo avassalador, e vence em tudo, porque em 1923 o Vasco não tinha um estádio apropriado para jogar. A gente jogava ali, na Moraes e Silva, na Tijuca. Era um campinho que a gente tinha ali, cabia 5, 4 mil pessoas lá, né? Em 1923, falaram o seguinte, não, o Vasco tem que ter um campo grande para jogar. Aí a direção do Vasco disse assim, olha, qual é o maior campo que tem aqui? O maior estádio? É o do Fluminense, então nós vamos alugar o do Fluminense. Olha a noção de grandeza que aquela direção, a vanguarda do Vasco, tinha naquele momento. Que era o seguinte, nós vamos jogar no maior estádio. E o que aconteceu? Aonde o Vasco ia, ia uma multidão atrás. E isso foi um fenômeno que foi inédito. Foi inédito. Por quê? Porque antes do Vasco de 1923, os estádios só enchiam com a seleção brasileira. Não enchia com os clubes. O Vasco foi o primeiro clube a conseguir lotar o estádio com maior capacidade da época. E isso aconteceu por quê? Isso aconteceu porque o Vasco era a fotografia do povo brasileiro naquele momento. O que estava em campo sendo representado era o negro bom de bola, era o Vasco com a origem portuguesa, que nós temos que lembrar, naquele momento, os imigrantes portugueses no Rio de Janeiro eram 20% da população, e não era 20% da população que veio nas caravelas de Cabral e eram representantes lá do Império dos Bragança, porque os Bragança torciam para o Fluminense, e até hoje torcem para o Fluminense. Eram imigrantes portugueses que vieram fazer a vida no Brasil, vieram arregaçar a manga, virar trabalhadores e se tornarem brasileiros. Foram esses que fundaram o Vasco. E tem outro elemento que é muito importante, Pedro, porque com a nossa vitória, porque o Bangu podia botar jogador negro
o São Cristóvão podia botar jogador negro, o Andaraí podia botar jogador negro, mas enquanto estiver só apanhando, só sendo vencido, tá bom, a gente faz vista grossa. Só que o Vasco ganhou. Aí não dá, né? Como que um clube, naquela época, existia toda uma perseguição, né? Uma xenofobia, né? Anti-lusitana. Como que um clube fundado por portugueses, cheio de negro dentro de campo, vai ser campeão da cidade, do nosso campeonato? Campeonato fundado por Oscar Cox? Não, nós temos que mudar isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos forçar que o Vasco retire os seus jogadores bons de bola. E, por isso, dentro desse estatuto aí, desse artigo, que é o artigo, Everton, comparado do apartheid. É o apartheid. Olha só, você que tem função braçal, você não pode participar. Você não pode estar conosco. Não pode estar conosco. Então, é nesse momento, na discussão do final de 23 e início de 24, é que a gente se depara com a figura extraordinária de José Augusto Prestes. Por que a figura extraordinária? Vou passar um pouquinho do combinado. Por que a figura extraordinária de José Augusto Prestes? Porque José Augusto Prestes, ele com um ano de associado no Vasco, ele se torna presidente. E eu vou chegar lá do porquê que ele se tornou presidente. E ele chega, né, na presidência do Vasco, muito por conta do amor que ele tinha pelo seu filho, que ele chega no Brasil, ele tem 3 filhos, José Augusto Prestes, uma menina e 2 meninos. Um menino, ele já vem a falecer, tem uma doença, ele não consegue recuperar esse filho. E o José Diogo, né, que era muito vascaíno, acaba que uma viga cai na cabeça dele, né? O José Augusto Prestes era um industrial, uma viga cai na cabeça do Zé Diogo e ele precisa de fazer exercícios físicos. E acabou que o Vasco foi escolhido pela família para ser o clube que ele pudesse se recuperar. E isso aproximou muito José Augusto Prestes, né, da diretoria do Vasco, da vanguarda do Vasco. E, com isso, né, aquelas figuras do Vasco, sabendo das dificuldades e da necessidade do Vasco ser um clube com grandeza, né, uma parte desses associados do Vasco escolheram José Augusto Prestes para ser representante do Vasco numa luta que estava muito difícil naquele momento, que era 23 e 24. Elegeram José Augusto Prestes, que era uma grande figura naquele momento, já no Rio de Janeiro. E quem foi José Augusto Prestes? É importante a gente dizer isso, porque... e aí está um elemento do sujeito. Quando a gente fala de resposta histórica, tem um peso também do sujeito. José Augusto Prestes, ele nasce em Portugal em 1875. Ele foi um jovem que teve uma boa educação, estudou nos Estados Unidos, e ele foi um jovem revolucionário republicano. Portugal era uma monarquia até 1910. José Augusto Prestes, ele defendia a derrubada da monarquia e participou de um levante revolucionário, né, que acabou sendo derrotado, mas que José Augusto Prestes nunca deixou de ter. Obrigado. José Augusto Prestes nunca deixou de ter na sua consciência, né, as ideias da Revolução Francesa.
porque a ideia da derrubada da monarquia em Portugal estava balizada na bandeira da Revolução Francesa. E era justamente isso que José Augusto Prestes defendia. E morreu, em 1952, defendendo, que era a bandeira da igualdade, liberdade e fraternidade. Então, era isso. Então, José Augusto Prestes, quando vem para o Brasil, porque Portugal já tinha sido derrotada a tentativa de revolução republicana, Portugal seguia sendo um país ainda muito agrário, muito voltado para a agricultura, e ele era um engenheiro. Então, Portugal era um país muito atrasado para ele. E teve uma oportunidade dele vir para o Brasil. E, nessa chegada ao Brasil, ele faz alguns serviços importantes, inclusive em Manaus, participa de construções importantes em determinados estados, e acaba se casando aqui. Acaba se casando e se fixando no Rio de Janeiro, onde ele constitui a sua família. E ele era uma figura visionária. José Augusto Prestes, ele construiu a primeira fábrica de gelo no Brasil. Ele construiu a primeira fábrica de gelo em 1904. Não existia gelo. Era impressionante, quando eu falava com seu pai, ele contava a história da fábrica de gelo e contava, né, de modo entusiasmado, que era um feito absolutamente inovador na época, porque o gelo vinha no lasco de navio, era toda uma dificuldade que tinha no Rio de Janeiro, gelo, né? E o José Augusto Prestes, ele monta a primeira fábrica de gelo. Depois disso, ele monta uma indústria, e ele produziu o primeiro carro montado no Brasil. O primeiro carro no Brasil, o Bandeirante, 1929. Foi todo ele idealizado na fábrica de José Augusto Prestes. Então, José Augusto Prestes era uma figura, e está me lembrando aqui, e tem um elemento interessante para nós do automóvel, né, que é uma caminhonetezinha. Dá para achar na internet que o símbolo do carro era uma bolota, um círculo com fundo branco e a faixa diagonal preta. Naquele período, o Vasco não usava essa simbologia, mas igual já era uma coisa que estava conectada de algum modo aí com as simbologias vascaínas, principalmente da questão da cor e da faixa diagonal. Então, era essa figura que estava à frente do Vasco, indo para concluir, estava à frente do Vasco em 1924, quando se deu um impasse da AMEA. Porque quando a discussão era o seguinte, que o Vasco teria que retirar na inscrição 12 jogadores, depois nas perguntas eu posso desenvolver como é que se deu isso, né? 12 jogadores do seu plantel. Esse debate foi feito, e aí mais uma vez que fala que não se debate política, né, no clube, esse debate foi feito no Conselho Deliberativo do Vasco. Foi feito esse debate. E apareceram duas posições. Duas posições foram a discussão. Uma posição era do seguinte: não, é melhor a gente se manter na outra liga, vamos se manter na outra liga, porque esses caras não vão ceder e a gente vai ter problema. Então, vamos disputar por fora. Vamos construir uma outra liga. Isso era uma posição. E a segunda posição era o seguinte: não, vamos disputar por dentro. Então, vamos buscar nos filiar na AMEA, mas apresentando as nossas condições, né? Essa segunda posição, ela vence. Ela vence essa segunda posição. Foi a posição de maioria. E o que aconteceu naquele momento, né? A AMEA responde, a direção da AMEA responde o que o Vasco estava lá se inscrevendo na Liga. Ela responde colocando o seguinte: olha, esses 12 jogadores do Vasco não eram todos negros, porque o Russinho também estava na lista,
né, esses 12 jogadores do Vasco, eles não podem participar, porque eles estão fora do enquadramento do estatuto. E o que acontece naquele momento? José Augusto Prestes ele escreve a carta, né, segundo nosso querido José Luiz, ele escreve direto, as palavras que ele utilizou comigo na entrevista, ele escreve a carta e responde o posicionamento excludente da AMEA. Responde o posicionamento da AMEA. E depois, o Conselho Deliberativo do Vasco ele vai endossar, por unanimidade, né, a posição que foi tirada ali, que está representada na carta que a gente depois, né, batizou de resposta histórica. O que tem de fundamental nesse passo? O Vasco ele rompe com os clubes da elite, ele não se submete e ele afirma uma posição de um modelo diferente. E olha, gente, nós estamos falando de 1924. O Brasil era a República Velha, uma república oligárquica, uma república que analfabeto, mulher, não podia votar, não podia. Então, quando o Vasco dá esse passo, é um passo que ele não é apenas no campo do desporto, ele é social. É por isso que a resposta histórica se transformou na pedra fundamental da luta antirracista no futebol brasileiro. E outro ponto, para fechar, que eu considero que é determinante, que muito é falado o seguinte, mas em 25, por conta da renda, que o Vasco, no campeonato de 24, seguiu tendo maior público, ou seja, o Vasco tinha maior público em 23 e teve o maior público nos estádios em 1924. Daí, os clubes da elite, preocupados com essa questão financeira, convidaram o Vasco e o Vasco aceitou entrar. O Vasco foi aceito. Essa é como se diz, né? O Vasco foi aceito na AMEA. E não é bem assim, porque em 25, tentam, mais uma vez, excluir os jogadores do Vasco, com o mesmo critério de exclusão, em 25. E o Vasco diz o seguinte, não. Com esse estatuto e com esses artigos, nós não vamos participar. E o Vasco joga, portanto, o campeonato de 1925, quando cai esses artigos e os jogadores do Vasco participam do campeonato sem estar excluídos daquelas cláusulas absolutamente racistas e elitistas. Isso significa o quê? Que a resposta histórica venceu e os clubes da elite foram derrotados naquele momento. Quem eram os clubes da elite? Flamengo, Botafogo e Fluminense. Então, queria aqui agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar falando. Estou um pouco com a voz, estou gripado, né? E um pouco dessa história eu escrevi, né, no livro Vasco, o Clube do Povo, uma polêmica com o flamenguismo, que tem camaradas aqui que me ajudaram, Everton, que aquele artigo que você escreveu sobre as capas de jornais, aquilo ali foi, para mim, me abriu muito a cabeça dentro da proposta do livro que eu construí, né? E eu queria também fazer um registro, que está aqui a minha esposa, a Thaís, que foi um amuleto em toda a construção, naquela pesquisa de 4 anos, e na produção do livro, e até hoje também é um amuleto na minha vida. Obrigado, gente. Bom, pessoal, isso é que eu chamo de aula magna, hein? Aula magna. E aí, dando sequência aqui a essa brilhante exposição do Leandro, esse livro, infelizmente, a gente tem que fazer uma força para voltar a ser editado, porque eu nem posso dizer assim, leiam esse livro, que eu li porque é um livro fundamental para entender a história do Vasco, Vasco Clube do Povo, uma polêmica com o flamenguismo, porque está esgotado, né, Leandro? Não está esgotado. Sem emprestado. Nem em sebo tem, porque é novo. Então, tem que fazer uma força. Só está em e-book. Ah, tem e-book, então ainda pode comprar.
Bom, fazendo sequência ao que a gente propôs no início, ser uma coisa dinâmica, eu vou chamar aqui quem quiser fazer perguntas. Aí, o que eu combinei com o Leandro? O Leandro está fazendo um grande esforço, ele está muito resfriado aqui, ele se dispôs o seguinte, a anotar todas as perguntas em bloco, que todo mundo que faça, tanto aqui como se tiver pergunta no chat também, e aí ele responde num bloco só. Então, está aberto aqui, quem é o primeiro que pode dar o pontapé inicial? Pedro. Pedro Strozenberg. Bom, primeiro quero dizer também da minha alegria de estar aqui, de estar nesse espaço, aqui nesse novo espaço, né, recriado, reconstruído, do Espaço Candinho, que inaugurou no sábado, no dia do aniversário do Roberto Dinamite, que ontem teve aqui o jogo, enfim, não fomos bem-sucedidos no resultado, mas o ambiente é espetacular. Essa casa de vascaínos, de vascaínas, de vascainidade, de torcedores do Vasco, que fazem desse lugar um lugar muito especial. Aqui nasceu o Vasco e aqui eu espero que também nasçam novas esperanças para esse nosso Vasco. Queria dizer a alegria também dessa conexão, que eu acho que o Leandro fez, essa passagem, né, do Candinho para o José Augusto Prestes. Acho que são duas figuras que merecem, precisam, devem ser valorizadas. Muito mais do que a discussão se o Vasco foi o primeiro clube a ter jogador negro, muito mais do que isso é o registro de que nós, né, todos nós, de alguma maneira, contribuímos para uma causa transformadora social. E aí eu queria, Ana, dizer da alegria, né, já que você tem esse sangue que corre nas suas veias, da importância que é essa figura do Prestes para todos nós, né? Desse Prestes daqui, né, Everton? Assim. Tem outros Prestes também, mas esse Prestes, José Augusto Prestes, de alguma maneira nos deu essa nossa identidade, nos deu esse orgulho, essa satisfação de ter no nosso clube essa contribuição. E como o Leandro falou, não é porque ele caiu do céu, é porque ele estava ali e soube retratar a história pretérita do Vasco e soube escrever um caminho para a história futura do Vasco. Então, ele teve uma contribuição que vai ser inesquecível, que precisa ser inesquecível, que precisa ser lembrada e valorizada aqui por todos nós. E aí a minha pergunta, finalmente, para não atrapalhar demais aqui, poderia, com muita emoção, né, e acho que todos nós aqui do Candinho, de alguma maneira, queremos isso, queremos resgatar a história, trazendo também para os tempos atuais, né, valorizar o passado, mas também discutir o presente. Queria perguntar, assim, Leandro, acho que você passou por esse tema, mas destacá-lo. Porque não havia um consenso assim, né, no Vasco. O Vasco é um clube de dissensos, é um clube de contradições, é um clube da diversidade. Ao mesmo tempo, é um clube da inclusão e da diversidade. Ou seja, não é que tem uma opinião única, não é que assim, ele sentou, escreveu em texto corrido das suas palavras a resposta histórica. Aquilo é uma disputa também que havia na época, né? E havia quem fosse contra. E uma vez você contando, eu escutei uma palestra hoje que você dizia que, num primeiro momento, o Conselho Deliberativo foi dividido, quer dizer, não era totalmente favorável ao rompimento com a liga vigente à época, né? Então, queria te perguntar um pouquinho isso, internamente no Vasco, nessa relação com o Conselho Deliberativo. Como é que foi essa construção da posição do Vasco, que ensejou na resposta histórica, mas no processo interno para chegar no mundo externo? Mas muita alegria aí de vocês três estarem aqui e a gente está inaugurando esse espaço de debate com 100 anos da resposta histórica, falando do José Augusto Prestes. Obrigado, Pedrão. Está aberto, pessoal. Mais alguém? Eu vou fazer uma pergunta, então, aqui, Leandro, que é o seguinte. Você mencionou, né? Teve uma demonização da política no Vasco. Assim, o problema do Vasco é a política. E a mesma pessoa que diz isso tem orgulho da resposta histórica, que foi a discussão política, que só foi possível por causa da política.
E a gente está vivendo, inegavelmente, tempos muito ruins no futebol, que é o nosso principal esporte, o que projetou o Vasco nacionalmente. A gente vê o exemplo do Corinthians. O Corinthians passou 23 anos sem ganhar nem turno. E, no entanto, manteve lá uma torcida e tal. Nós temos infinitamente mais história do que o Corinthians. Nesse período de seca, eu sei que todo o esforço que você faz, e não é pouco, escrever um livro, faz pesquisa, é porque você valoriza a história como um instrumento que pode representar a nossa continuidade. Como é que você vê, que instrumentos, que ideias a gente pode ter, além de iniciativas como essa, mas para além de iniciativas como essa, como é que você pensa em divulgar mais essa história? Quais são os instrumentos ou ideias que você, por acaso, tenha para fazer com que essa história seja mais conhecida pelo jovem, para formar novos vascaínos que sejam Vasco apesar dos momentos difíceis que estamos passando? Essa seria uma pergunta. Já temos 2 perguntas. Vamos para a terceira aí. O Marcelo se mexeu, não sei se... Depois o Marcelo, você primeiro. Depois o Marcelo. Obrigado aí. Boa noite aí, pessoal. Desculpem aí que eu já estou meio cervejado, viu? Já estou na 3ª dose aqui. Mas, primeiro, cumprimentar a iniciativa da criação desse espaço, uma coisa linda, um projeto, né? De fato, muito bacana, que todo mundo tem que dar força, chegar junto, contribuir, né? Agradecer ao Leandro aqui, pelo que nos ofereceu aqui hoje, né? Enfim, de dados, que é sempre importante, né? A presença da Ana também, muito bacana. Enfim, muito grato aí a todo mundo por isso. Mais alto? Obrigado. Bom, primeiro dizer o seguinte, antes de fazer a pergunta, viu, Leandro? Já como tem a proposta aqui de ser um espaço para debater o clube, né? Eu fui atleta do basquete do Vasco. Então, já deixo aqui, já rolo a bola aí para os administradores, gestores do espaço, que em algum momento a gente possa aqui falar sobre o basquete do Vasco, porque foi vendo, né, uma vitória histórica sobre o Clube Municipal em 78 que eu decidi jogar no Vasco e querer fazer parte disso. E durante 5 anos foi o que eu fiz, e fomos campeões estaduais infantil em 82, e foi um dia super emocionante. Tirando o dia que nasceu a filha, foi o dia mais emocionante da vida até hoje. Mas, enfim, Leandro, você tocou num ponto que é interessante, que é a produção do Mário Filho, né, sobre futebol, né, sobre especialmente a obra que você mencionou, O Negro no Futebol Brasileiro. E aí você falou que ele fala pouco, né, a respeito aí da qualidade dos jogadores do Vasco, ficando apenas no aspecto do condicionamento físico, né? Você enquadraria, né, o Mário Filho ou não, né, na tua perspectiva aí, nesse problema mais amplo que a gente tem discutido um pouco em alguns grupos, né, desse esvaziamento, né, do que o Vasco representou nessa história, desse apagamento, né, das lutas que o Vasco protagonizou, né, com relação à inclusão do negro, enfim, e questões correlatas, né, quer dizer, de modo geral, de modo mais amplo, né, como é que você enquadra aí essa perspectiva do Mário Filho, né, que dá nome ao Maracanã, que tem uma projeção danada, né, que tem, enfim, uma referência assim quando se fala da história do futebol, né? Enfim, é uma obra, uma produção frequentemente citada. Então, queria ver se você podia trazer alguma coisa a mais aí sobre quem é esse intérprete, né, daí do nosso futebol e do que está envolvido, né, de questões raciais aí a respeito dele, né? Obrigado. Marcelo, você quer fazer a pergunta? Marcelo, então. Pedro, tem pergunta lá? Não. Boa noite a todos. E fico emocionado de estar aqui, né, onde nasceu o Vasco. Acho que esse projeto, né, do Pedro e todos estão envolvidos, tem que continuar sendo uma casa permanente, né, a vida conheceu de projetos e, no meio do caminho, parar, estagnar. Acho que é um momento de continuarmos com esse projeto, né, da continuidade, pela essência do Vasco. Né? Todo mundo está aqui hoje pela essência do Vasco, além da obra-prima do nosso amigo Leandro, nosso camarada. Eu fico realmente extremamente emocionado e vendo pessoas como José Augusto Prestes, né, que fez esse Brasil, essa construção do Brasil, o país mestiço, né?
Mas, enfim, eu quero dar o pontapé no futebol, que quando o Vasco conseguiu entrar no campeonato, foi campeão, o Vasco foi também convidado por alguns clubes da América do Sul, né? E a perseguição dos clubes da Zona Sul continuou. Eu queria depois que o nosso Leandro aqui falasse um pouquinho para a gente. Obrigado, Marcelo. Por favor. Não anotou? Está sempre ali. Bom, boa noite. Queria também... Meu nome é André, queria louvar a iniciativa aqui desse espaço de memória do Vasco. E, na verdade, a minha pergunta é uma pergunta mais, né, sobre o Prestes, né, de curiosidade, enfim, de curiosidade historiográfica também. Em primeiro lugar, você falou que existe, né, algum material documental de arquivo dele. Não sei, né, se a família tem, né, eu tenho curiosidade de saber se existem outros textos escritos pelo Prestes, se isso já foi levantado, né, assim, artigos, né, se ele em algum momento chegou a participar em jornais, né, de debates sobre temas, enfim, seja sobre o Vasco, seja sobre outros temas, e talvez, se você pudesse falar um pouco sobre essa experiência anterior, né? Por exemplo, o fato dele estudar nos Estados Unidos não me parece um dado trivial, né? Acho que é uma questão importante, que, né, se sabe onde que ele estudou, em que universidade, né, foi para fazer, não sei se foi fazer o ensino superior, em que contexto, né? Porque os Estados Unidos é um país, né, que naquele momento especialmente vivia um processo cada vez maior de ascensão do seu racismo, né, institucionalizado. E, enfim, achei que isso podia, né, achei interessante esse dado de que ele tem estudado nos Estados Unidos. Eu não sei se tem mais informações sobre isso. Obrigado. Valeu, André, obrigado. Eu acho que tem mais alguém que queira fazer pergunta ou posso passar para o nosso palestrante? Então, vou passar imediatamente para o Leandro aqui, para ele começar a responder as perguntas. Opa, agora sim. Vamos lá, gente. Primeiro, sobre essa questão do Conselho Deliberativo, né? Eu acho que é muito interessante porque aonde que eu consegui, não sei se o Mesquita tem uma fonte melhor, ele até fica à vontade aí. Às vezes eu jogo umas bolas assim, né? Aproveito o pessoal mais antigo na pesquisa e aí acabo fazendo uma pergunta também, né? Mas o que a gente tem, né, de informação sobre essa questão do Conselho? O que eu consegui apurar está vindo diretamente do José da Silva Rocha, o Rochinha, que ele escreve uma obra que é a principal obra, quando a gente inicia o estudo sobre o Vasco, a gente inicia por esse livro, né, que é 1898, 1923, o histórico, né, histórico 1898, 1923, de José da Silva Rocha. E esse livro ele não entra muito nessa parte da questão da luta interna no Vasco. Ele é mais geral. Ele acaba em 1923, no ano de 1923, e também não desenvolve muito o que foi toda aquela situação relacionada ao preconceito que o Mário Filho desenvolve no Negro no Futebol Brasileiro. Na verdade, ele termina utilizando muito os textos do Mário Filho, na verdade, naquele período, né? E ele faz uma série que ele fazia artigos, né? Ele era colunista do jornal à noite,
e tem uma série que ele faz no cinquentenário do Vasco, que ali eu fui atrás das informações, entendeu? Onde ele coloca, e aí pegando também, utilizando o Cascadura, né, o Zé de São Januário, no Jornal dos Esportes. Eu não tive acesso, né, às atas, não, agora a gente está com mais facilidade por conta da socialização aí, né, do portal de memória do Vasco, do Centro de Memória do Vasco. Então, foi por aí que eu consegui chegar numa conclusão do que estava também escrito por José da Silva Rocha, que houve, né, no primeiro momento, duas correntes políticas com posições diferentes sobre a questão da filiação à AMEA. Existia duas correntes políticas. E fica claro, inclusive, que o José da Silva Rocha ele era parte de uma das posições, né, que era parte daqueles que defenderam, no primeiro momento, que o Vasco fosse se filiar à AMEA. Assim, não é à toa que, na crônica que ele escreve no cinquentenário do Vasco sobre o ano de 1924, ele não escreve uma linha sobre a questão racial e elitista. Ele não escreve. Mas ele diz que haviam duas correntes políticas no Conselho Deliberativo, né, e que foi vencida a primeira posição, que era de filiação à AMEA. De filiação, no primeiro momento. Essa posição de filiação ela estava com um condicionante, né, que os interesses do Vasco, em síntese, não fossem maculados. Era essa condicionante. E, evidentemente, a gente conhece o que é a luta política de um clube, e o Vasco sempre teve isso. Né? Por quê? Uma questão concreta. O Vasco é um clube vivo. O Vasco é um clube vivo. Então, tinha, sim, disputa política no Vasco. Né? E quando vem a posição contrária, e isso seguiu, gente. Depois a gente pode falar sobre a questão do profissionalismo. Tinha posições no Vasco, duas posições indo em jornal, em 33. Né? Raul Campos falando uma posição e outros representantes do Vasco falando outra. Né? Então, a luta política no Vasco sempre aconteceu. E o que unificou de fato, foi quando a AMEA, de fato, exclui, né, os jogadores do Vasco. José Augusto Prestes, junto com a sua direção, a direção do Vasco, responde aquela carta, a posição da AMEA, e daí o Conselho Deliberativo do Vasco se unifica ao redor dessa posição. Então, foi isso que aconteceu. Então, foi um vai e volta. Teve muita discussão, muito debate político no Vasco naquele momento. Não foi algo, por exemplo, que muita gente acaba confundindo, dizendo, tendo uma interpretação, como se o Vasco tinha feito uma espécie de caridade cristã. Olha, o pessoal ali quer excluir jogadores e tal, o Vasco quer incluir. Não. Teve um debate dentro do Vasco para isso acontecer. Teve um debate. Então, esse é um ponto importante. Sobre a parte da memória que o Everton falou, o que me motivou, né, a escrever o livro e seguir? Porque eu já tinha feito, na faculdade, na UERJ, eu sou da geografia, eu fiz uma monografia que era sobre o bairro Vasco da Gama. Né? E, a partir daí, conhecendo a Associação de Moradores da Barreira do Vasco e entrevistando moradores da Barreira do Vasco, eu tive uma machadada na cabeça, que o que eles me relatavam é que nos anos 80, nos anos 90, a comunidade jogava futebol de salão, frequentava as piscinas. Marcelão era da área ali, de São Cristóvão.
pistas de atletismo, era aberto, tinha bailes de carnaval, tinha festa de Natal, festa junina, era um clube muito aberto. Isso depois deixa de existir, né? Mas aquelas entrevistas, né, aquele apanhado que eu tive, me abriu a cabeça para eu desenvolver uma pesquisa que eu não tinha no início muito clara, mas que eu coloquei o Flamengo como, né, bom, eu vou fazer um comparativo aqui, uma pesquisa comparativa. Será que o Flamengo teve alguma experiência nesse sentido? E se o Vasco foi a maior torcida nos anos 20, como que o Flamengo passou a ser, ou quando o Flamengo passou a ser a maior torcida? Então, isso daí foi desenvolvendo para uma conclusão que eu cheguei, o Everton, e que esse biênio centenário de 1923 e da resposta histórica, se a gente pegar, o Vasco se tornou o clube da moda. Aonde você vai, o Vasco vai, é uma multidão que vai atrás do Vasco. Tem gente que não vai para o estádio, vai para o aeroporto para ver os jogadores do Vasco passar. Os jogos em São Januário, no Maracanã, se você não conseguir comprar em 2, 3 dias, na verdade 3 já era, 2 dias você não consegue entrar no estádio. Então, o que levou a essa mobilização, né, do vascaíno ao clube? Na minha opinião, a história está muito envolvida com isso. Porque o nosso maior rival está em ascensão, o Vasco, na minha opinião, está muito mal, e pior ainda, quando você tem uma direção do clube que aposta em vender aquilo que é de mais importante, que é o futebol do clube, não é? E mesmo assim, a torcida banca. E tem histórias, por exemplo, tem um narrador de futebol da Globo, da Sport TV, eu esqueci o nome dele, que o filho se tornou Vasco, porque parece que não gostava tanto de futebol. Esse filho dele se tornou Vasco pela história do Vasco. Então tem muita gente, isso aconteceu um fenômeno parecido com a democracia corintiana. Quem não era tão interessado assim em futebol, passa a torcer por um clube que tem mais afinidade ideológica, afinidade de ideia de mundo. Tinha mais expressão na época. Depois isso caiu, por isso que o Flamengo se tornou ascendente de torcida. Pela expressão que o Vasco entendeu também. Exatamente. E aí eu vou entrar no ponto. E eu acho, Everton, que o seguinte, a questão, por isso que essa iniciativa que está sendo realizada aqui com o Candinho, ela é decisiva. Nós temos que multiplicar, tem que trazer mais gente aqui, né? Tem que convidar. Nós temos uma equipe de pesquisadores que tem muita qualidade, tem muito a apresentar. O Mesquita fez um livro maravilhoso sobre o Expresso da Vitória, né? Foi um período decisivo, né, para a torcida do Vasco, naquele período do Expresso da Vitória, se nacionalizar. O Vasco era um clube de massa no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha muito peso, porque era a capital do Brasil, mas com o Expresso da Vitória, a torcida do Vasco se nacionalizou. Então, é fundamental a gente entender isso, a nossa história. Mas não é só para a gente fazer uma saudação à bandeira. É entender o passado para atuar no presente e mudar o nosso futuro. Quando eu olho para o nosso futuro, às vezes eu me assusto. Será que a gente chega lá? Então, sobre o Mário Filho. O Mário Filho, ele escreve o livro Negro no Futebol Brasileiro. Eu estava numa discussão com o Jorge e o Sérgio Frias, foi um programa da TV Carioca que a gente participou,
E o Jorge Medeiros, ele é sempre muito astuto, né? Muito safo em pesquisa do Vasco. Ele colocou uma interrogação que eu achei brilhante. O Mário Filho, ele inicia o Negro no Futebol Brasileiro em 41, 42. José Augusto Prestes só vai falecer em 52. Por que o Mário Filho não entrevistou o José Augusto Prestes para fazer o Negro no Futebol Brasileiro? Só uma pergunta importante que a gente tem que se colocar. E é óbvio que o livro, O Negro no Futebol Brasileiro, que durante muito tempo, na literatura do futebol, era visto como algo, praticamente como uma verdade única, né? A não ser maculada. Obrigado. Ele tem uma limitação, na minha opinião, e eu coloco isso no livro que eu escrevi, é que o Negro no Futebol Brasileiro, ele faz uma pontuação que verdadeira, relacionada à questão do racismo dos outros clubes e do posicionamento do Vasco. Isso, Mário Filho, se a gente pegar as outras fontes, de fato está bem casado esse elemento. Mas, ao mesmo tempo, o livro ele é parcial. Ele tem uma parcialidade no livro, porque ele coloca o Vasco apenas como 1923, porque ele vai concluir que o Vasco vai seguir sendo aquele clube português. O Vasco é o clube do português. E depois o Flamengo, com Leônidas da Silva, Domingos da Guia e o Fausto, vai se tornar, e isso fica escancarado no livro que ele escreve em 1945, que é Histórias do Flamengo, vai dizer que o Flamengo, já naquele período dos meados dos anos 30 e anos 40, era o clube mais popular do Brasil. E isso, né, a gente tem pesquisa para comprovar que não era verdade. Não era verdade. Então, Mário Filho, ele escreve O Negro no Futebol Brasileiro. É um livro importante. Não dá para a gente também jogar a água suja da bacia junto com a criança. Não dá para fazer isso. É um livro importante, mas nós temos que ler o livro de Mário Filho de modo crítico, porque é um livro que tem parcialidade, e o Mário Filho, naquela época, estava muito já envolvido com a vanguarda do Flamengo. Mário Filho, ele estava envolvido com a vanguarda do Flamengo. Importante a gente localizar isso. Mas é uma obra fundamental. Para a gente estudar, tem que ler o livro do Mário Filho. Sobre... como é que era? Os jogos... do Marcelão, verdade. Aquilo ali é parte da luta política. Tudo aquilo ali, o Vasco joga contra o Palestra Itália, consegue jogar, né? Contra os times latino-americanos, teve um bloqueio, né, para o Vasco, porque a CBD tinha que autorizar. Né? E, naquele momento, era toda uma luta política envolvida, ou seja, o Vasco tinha que ser bloqueado. Qualquer iniciativa do Vasco tinha que ser abortada. Essa era a orientação que tinha. Mas, do ponto de vista nacional, né, o Palmeiras, que na época se chamava Palestra Itália, também estava se enfrentando com a Federação Paulistana, e, naquele momento, o Palestra Itália era o clube que tinha a maior torcida em São Paulo. E bancou uma posição de fazer amistosos com o Vasco. E, naquele momento, foi realizado, né, um jogo entre Vasco e Palestra Itália, que era a expressão de um clássico nacional. Foi a primeira expressão de um clássico, em 24. A primeira expressão de um clássico nacional foi Vasco da Gama versus Palestra Itália, e com uma simbologia que eram os clubes rebeldes, né, se enfrentando com
as suas determinadas ligas, com clubes de cada localidade. Então, esse é um elemento muito importante e entra também naquilo que eu estava me referindo sobre a luta política que existia geral. E sobre o Prestes, infelizmente, né, a gente não tem material sobre Prestes. Infelizmente, não tem. Então, tem muito pouco que se existe. Inclusive, quando eu escrevi o livro, eu escrevi, né? Inclusive, tem um artigo, quem quiser ler, está publicado no Ludopédio, né, no site Ludopédio. E esse artigo eu fiz questão de fazer um registro importante, que a maior parte do que eu consegui desenvolver sobre José Augusto Prestes foi a partir da entrevista do nosso Zé Luiz, né? No Pega na Geral também está publicado, é importante, no site de resistência, né? Uma plataforma de resistência do Vasco, e não tem assim, não tem grande material, né, o que a gente conseguiu, o que eu consegui achar sobre José Augusto Prestes. Tem algumas coisas que circulam pela internet, jornal, que aí tem que fazer uma pesquisa sobre jornal, mas a maior parte do que eu consegui trabalhar e colocar no papel sobre José Augusto Prestes foi a partir da entrevista com o bisneto, né, José Luiz Macedo Soares, que pai da Ana, que está aqui, e que me apresentou alguns documentos. A casa parecia um memorial, tinha um monte de mobília, coisas antigas de José Augusto Prestes. Muito interessante. Um momento, eu entrevistei ele em 2019, e, infelizmente, a gente não tem muito registro sobre José Augusto Prestes. Tá bom? Mas foi uma figura excepcional e que merecia, na minha opinião, uma obra exclusiva sobre José Augusto Prestes. Eu também, o que eu tenho de informação são de entrevistas que o meu pai deu. Tem tanto ao Leandro, tanto à Rádio CAT, que é uma rádio de centro apoio ao tabagismo, que, na verdade, é um médico que faz uma campanha antitabagista, ele tem essa rádio. E ele é bem vascaíno também, um amigo da família, e ele tem essa entrevista com meu pai também, em setembro de 2019, e aí ele também traz várias informações. Se eu não me engano, na entrevista ele comenta que foi uma pós-graduação, mas não diz especificamente qual era o tipo de pós-graduação, local nos Estados Unidos, onde ele fez, também a gente não tem, eu não tenho essa informação. Mas o que sabemos também é que ainda tem alguns documentos lá em casa que a gente ainda não conseguiu achar. E a gente está nessa busca também para poder resgatar, para doar para o Vasco. A gente fez uma doação em julho do ano passado, a gente doou um busto e um quadro para o Museu do Vasco. Era uma coisa que meu pai gostava muito de ter em casa, e que ele se vangloriava, né? Gostava de contar e de mostrar para a gente. Mas depois que ele se foi, eu e meu irmão, a gente acha que pertence ao vascaíno. Então, ele tem que estar lá no museu, tem que ser visto, tem que ser falado, tem que ser lembrado, tendo essa função educativa, né, como estando no museu. Então, é isso. A gente acha que ainda tem certos documentos para encontrar, mas essas informações exatas do local onde ele fez a pós-graduação, onde ele fez a graduação, a gente ainda não tem. Mas seguimos na busca. Isso aí. Vamos encerrar em homenagem ao Vasco, em homenagem ao José Augusto Prestes, com a Ana puxando o casaco. Mas antes disso, o Pedro vai falar do próximo debate, que vai acontecer aqui no espaço Candinho. Rapidamente, só uma dúvida, Leandro. Você havia falado que parte do conselho
assistir o jogo do Vasco e fazer esses debates. Debate da história, debate da memória do Vasco, debate do futuro do Vasco. Né? Então, essa é a trilogia que essa casa quer ter. Não é um museu, é um centro cultural, é um espaço vivo, é um espaço dinâmico, é um espaço que todos nós aqui, de alguma maneira, ocupamos. Portanto, sempre muito bem-vinda, sempre muito bem-vindas e bem-vindos a todos e todas aqui nesse espaço. Ele vai estar vivo se a gente tornar um livro. É um pouco esse espírito que a gente tem. Então, queria convidar todos para ficar em pé e passar. Não vou falar porque ainda não está amarrado. Então, mas a expectativa que a gente tem é assim, a gente também vai avaliar, mas já tem um convite ali para o Alexandre Mesquita para vir falar, tem para o Henrique Hubner, tem para o Valmer, tem para muitas pessoas aí que a gente vai fazer. Então, a gente vai divulgar isso mais adiante. Pode ser? Claro. Então, ó, todo mundo